devem circular no Vale do Paraíba e Litoral Norte, movimentando quase 4 bilhões de reais. Com as medidas de restrição mais flexíveis, o setor vem reagindo e recuperando o mercado. Com a segunda onda da Covid-19, forçou diversos países a retroceder com a flexibilização. Os destinos nacionais são os mais procurados por quem quer viajar. Durante o período de maior restrição no comércio e menor circulação de pessoas, esta agência de viagens de Taubaté passou a maior parte do tempo assim. Os clientes desapareceram. Na época, o Fábio até chegou a ser procurado, só que não para marcar novas viagens. Nós deixamos de vender, mas tivemos muito trabalho organizando toda essa parte burocrática de cancelamento e remarcação. De acordo com o IBGE, no primeiro semestre do ano, o faturamento das atividades turísticas teve queda de 38% em relação ao mesmo período de 2019. Mas com a flexibilização do comércio e de outras atividades, o cenário começou a dar sinais de recuperação. Na agência, desde agosto, os clientes voltaram a fechar viagens e agora a procura por pacotes, que chegou a ficar zerada, já representa 50% do que era antes da pandemia. Do final de agosto para cá, começamos a ter vendas. E vendas de aéreo. No começo, a gente tinha bons valores, né? E com o passar do tempo, a procura aumentou e isso está desencadeando nesse momento, agora em novembro, um aumento no valor das passagens, no valor dos pacotes, o que faz com que a nossa retomada se mostra um tanto tímida. Já que muitos países ainda estão com fronteiras fechadas, a preferência é maior para os destinos nacionais. Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e Gramado, na Serra Gaúcha, são os principais. Para quem gosta de um clima mais ameno e não muito distante, a Serra da Mantiqueira é mais uma opção. Aqui em Campos do Jordão, o turismo também começou a se recuperar no segundo semestre do ano. Um exemplo disso na prática é a ocupação da rede hoteleira. Este hotel, por exemplo, estava com menos de 30% dos quartos disponíveis ocupados em junho, quando a rede hoteleira começou a flexibilizar o funcionamento. Agora, 60% dos 54 apartamentos estão reservados até o fim do mês. Acho que é um fator social mesmo, da cultura latina brasileira, da necessidade de sair de casa. Acho que o confinamento acabou gerando uma demanda que, inclusive, ainda está bem aquecida. Para muitas famílias que adiaram viagens por causa da pandemia, a hora de passear chegou. Esta família de São Paulo estava há 7 meses sem sair da cidade e Campos do Jordão foi o primeiro destino. A gente quis fazer um passeio para ficar todo mundo junto e para sair um pouquinho de São Paulo, vir no ar puro. Então a gente optou por Campos do Jordão, que tem esse clima maravilhoso. E nós seguimos falando dessa retomada do turismo na nossa região, agora com o Gustavo Monteiro, que é secretário executivo do Circuito Litoral Norte de São Paulo. Olá, Gustavo, muito boa noite, bem-vindo ao Band Cidade. Bom, como é que o Litoral Norte, diante aí dos destinos brasileiros em alta, como é que o Litoral Norte está se preparando para receber esse turista aí que já está louco para dar uma espalhada aí depois desses dias aí de confinamento na quarentena? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos da Band. Obrigado aí por estar falando com vocês. É um prazer o Circuito Litoral Norte estar falando com vocês num momento positivo de recuperação. E essa recuperação acontece justamente pelo destino estar seguro. A gente vê muitos destinos que abriram e acabaram fechando de novo. Então, a grande preocupação é que a retomada seja segura, para ela ser contínua, gradual e com respeito à população local. Então, a expectativa é positiva, mas é importante que nós sigamos os protocolos para que a gente não tenha que fazer um fechamento e trazer novos prejuízos. Então, a ideia é retomada segura e contínua para a gente continuar crescendo. Gustavo, e quais as expectativas para as festas de fim de ano, quando normalmente o Litoral Norte fica lotado, principalmente no Réveillon, É verdade, essa é uma preocupação que nós temos conversado muito entre as cidades, entre os municípios, A expectativa é que não tenha um degrau muito grande. Como a gente vê que a retomada do turismo se deu antecipadamente, teve uma liberação escolar um pouco antes, talvez a gente não tenha uma sazonalidade tão grande, porque a temporada começou antes. Mas a preparação com muita informação, com comunicação, com cuidado, com protocolo,
é o que está sendo feito. Então a gente tem conversado muito com a Secretaria de Turismo do Estado. A gente tem esses dados que nós estamos aí compartilhando com vocês, do Centro de Inteligência de Economia do Estado. Então são dados que estão ajudando a gente a prever e a tomar cuidados para que a gente se comunique com a população, levando dados que favoreçam a segurança nessa tomada de decisão da viagem. Então é importante que as pessoas venham, elas vão ser bem recebidas, desde que elas respeitem os cuidados e protocolos. Afinal de contas, nós temos uma população local que vive aqui e nós temos um sistema público que tem que tomar cuidado para não ser impactado negativamente. Então, sempre com segurança, a expectativa é que aumente o número de pessoas e, desde que cumpridos os protocolos, dá para todo mundo passar no final do ano tranquilo. E, Gustavo, rapidamente para a gente encerrar a entrevista, como é que está a ocupação da rede hoteleira? Todos os hotéis já estão aí com uma ocupação bem maior, porque a gente está aí numa fase verde, né? Então, está um pouco mais liberado. Sem dúvida, essa ocupação ela teve uma sazonalidade antecipada, então a gente teve um aumento da ocupação num período anterior à temporada, né? Então o que a gente viu foi primeiro uma permissão gradual de ocupação, os municípios foram junto com o Estado tomando decisões de taxa máxima de ocupação, desde 40% até 100%, onde nós temos agora com bandeira verde, mas essa ocupação se manteve lotada durante todo o período, dentro das restrições. Então, a ocupação tem se mantido entre 90% e 100%, desde aí do mês passado, onde nós tivemos aí alguns feriados e algumas antecipações de férias também. Tá certo, nós conversamos com o Gustavo Monteiro, que é secretário executivo do Circuito Litoral Norte de São Paulo. Valeu, Gustavo, pela participação. Obrigado, viu? Uma boa noite para você. Boa noite.